E Ah, você acha que no Brasil a insuficiência cardíaca é tratada de maneira, global, correta? Ou você acha que tem muito hipertenso maltratado no Brasil, ou que não sabe que é hipertenso e não consegue tratar? é extremamente importante essa sua observação. A hipertensão é uma doença silente, né, e que se o indivíduo não vai regularmente ao seu médico, e a qualquer médico, e a qualquer profissional de saúde, e peça para ele verificar a sua pressão, mas principalmente quando você é um indivíduo adulto com mais de 40 anos. Se você é uma criança, um adolescente, 1 a cada 2 anos, eu diria a você que todo mundo deve ter sua pressão arterial medida. As mulheres na gravidez é fundamental ter isso medido. Então, cada vez mais a gente vai tendo dispositivos vestíveis e também verificam a pressão arterial. Sim. E além da pressão arterial, o que que a gente pode colocar mais aí de Sim, risco? a coisa importante, a obesidade, diabetes, né, a hipercolesterolemia, ou seja, causando acúmulo de gordura e levando o risco de infarto, e, é claro, alguns fatores genéticos. Eu diria a você que 1/5 das insuficiências cardíacas pode ter uma causa, genética, né. Então, cada vez mais a gente tem acesso hoje aos testes genéticos. Nós na UF trabalhamos em parceria com o Instituto Nacional de Cardiologia, num estudo chamado Renômica, né, e no nosso ambulatório de cardiogenética. Hoje a genética está disponível em vários laboratórios. A gente tem a oportunidade de trabalhar com Marcelo Bittencourt no DASA, trabalhando com esse aspecto. E eh, a gente trabalha também hoje, né, cada vez mais, avaliando fatores inflamatórios, as miocardites, né, que é uma coisa que no Covid teve muito caso, mas independente do Covid, várias condições virais e, obviamente, na América Latina, né, o seu programa hoje é ouvido, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, e muitas pessoas hoje migram para o Brasil também, principalmente de países sul-americanos. Então, a doença de Chagas é hoje um problema ligado a migrações, fenômenos migratórios, e um grave problema na América Latina. E, obviamente, causa uma inflamação no coração. E as doenças autoimunes, né, que podem causar também inflamação no coração e levar à insuficiência cardíaca. Então, esse é um ponto importante. A gente tem a genética, a inflamação e fatores como álcool, obesidade, doença coronária. E eu diria a você, o grande fator, que é uma das razões da nossa luta, é a hipertensão arterial. Então, pelo que eu vi, grande parte dos fatores de risco a gente consegue controlar, né? A gente, teoricamente, se identificado precocemente, a gente consegue, numa política de saúde bem feita, a gente consegue reduzir a incidência da insuficiência cardíaca. Essa é uma perspectiva, mas as projeções até 2030 é um aumento de mais de 25%. Isso antes da pandemia. Você imagina na pandemia quantas pessoas se tornaram obesas, hipertensas, mal controladas, estressadas, né? Fumando, né? Hoje tem o cigarro eletrônico, que é um problema também preocupante de saúde pública, a droga adição. Então a gente, infelizmente, a gente não tem uma perspectiva desse problema diminuir, né? A gente tem uma visão que ele possa aumentar. E também é uma doença do envelhecimento. O envelhecimento também vai levando o aumento da doença cardiovascular em homens e mulheres. Então, é importante a gente trabalhar sempre do ponto de vista de detectar precocemente esses fatores de risco cardiovascular e atuar, né, controlando a obesidade, a hipertensão, diabetes, a hipercolesterolemia e principalmente combater as fake news, né? Existe muita, enquanto o seu programa, né, e seu compromisso tem sido trazer aqui as grandes personalidades comprometidas com a ciência, a gente ainda vê muita coisa inapropriada, como se preocupar de forma excessiva com coisas que efetivamente não têm nenhum sentido, né? Ou seja, achar que estatina, por exemplo, possa causar câncer, Alzheimer.
e quando na realidade é um medicamento extraordinário, e fundamental para a prevenção cardiovascular. Diminui morte cardiovascular, né? A gente tem uma diminuição de mortalidade com o uso da estatina, né? E regride placas ateroscleróticas. Então, você que é um estudioso na área de termogênese, e principalmente usar a termometria para o diagnóstico de doença cardiovascular, sabe que placas inflamadas têm uma termometria aumentada. E quando você pega uma placa na carótida, né, e utiliza estatina, 70% delas regridem ou estacionam em 2 anos, com as estatinas de alta potência. Quando a gente fala regredir, não quer dizer zerar. Então, isso é extremamente importante. Você tem medicamentos que são seguros, hoje já de um custo aceitável, e por desinformação, né, isso é importante, e por isso eu estou aqui, né, muito para poder levar aquilo que a gente identifica como o pensamento científico na área da cardiologia, que é a área que mais mata, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, na América Latina, no Hemisfério Sul, no mundo, as doenças do coração. Então a gente tem que trabalhar a desinformação, e uma coisa importante também é sobre vacina. Então, meus pacientes, eles são orientados para fazer a vacina da gripe, a vacina da pneumonia, né? Publicamos, né, esse ano no American Journal of Cardiology, no American Journal of Medicine, uma revisão sistemática de dois alunos do MD-PhD da UF, mostrando que ao se vacinar contra a gripe, a gente reduz o risco de infarto. Então isso é importante, porque a gente diminui a inflamação. Então a vacinação, ela é extremamente importante ela ser utilizada, né? Os riscos são diminutos em relação aos benefícios que você, ao evitar uma infecção, você pode fazer com que placas que possam estar presentes, elas entrem em inflamação e estabilizem agudamente, e levem a trombose, infarto, AVC e morte cardiovascular.